Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema fascinante. Os benefícios que vão além do físico no jiu-jitsu, especificamente para crianças e adolescentes. A gente tem aqui um material muito interessante do Hélio de Souza Guimarães Júnior, que é instrutor, tem muita experiência prática nisso, e a nossa ideia é entender como essa arte marcial, que muita gente vê só como luta, né, como ela pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento mental e emocional dos jovens. Quer dizer, como é que ela ajuda a formar a mente, as emoções, a preparar essa garotada para a vida de um jeito mais completo. O ponto de partida que o autor traz é, logo de cara, bem forte. Jiu-jitsu não é só corpo. É também mente e emoção. Ele descreve a prática como uma, e aqui eu cito, poderosa ferramenta de crescimento mental e emocional. É uma afirmação bem impactante, né? Sem dúvida, e é impactante porque nos faz perguntar, né? Como é que uma atividade tão física, com técnica, força, agilidade, como é que isso reverbera tanto no psicológico? Parece que o jiu-jitsu Ahm, ele tem essa capacidade especial de conectar corpo e mente de um jeito muito eficaz. As demandas ali do tatame, da área de treino, elas acabam virando quase que por mágica, né? Competências para a cabeça, para a emoção, o corpo vira professor da mente. Essa imagem do corpo como professor da mente é ótima. E o primeiro benefício que o texto aborda é justamente a autoconfiança. Como é que ele diz que isso acontece na prática? Olha, ele aponta para a percepção que a criança ganha das próprias capacidades, sabe? Conforme ela vai superando pequenos desafios, conquistando metas, passo a passo. Ah, entendi. Pequenas vitórias que vão se somando? Exato. E o importante que ele frisa é que isso não fica só ali no tatame, né? Transborda, vai para outras áreas da vida. Isso é interessante. Como é que funciona esse mecanismo de transbordar? Bom, se a gente analisar, são conquistas bem concretas, sabe? Num ambiente que, apesar de desafiador, é seguro. É um ambiente de apoio. Quando uma criança consegue fazer uma técnica que parecia um bicho de sete cabeças, ou resiste numa posição ruim, ou simplesmente participa de um treino que antes dava medo, ela está colecionando provas, pequenas provas de que ela consegue. E essa sensação de eu posso, eu consigo, nossa, é muito poderosa. Faz sentido. E a transferência disso para fora? Aí que está o pulo do gato. A confiança que ela ganha dominando o movimento no jiu-jitsu pode muito bem aparecer na hora de levantar a mão na sala de aula, entende? Ou para chegar num grupo novo de amigos, ou até para lidar com uma tarefa em casa que parecia difícil. É como se construísse um músculo de alta eficácia que serve para tudo. Um músculo de alta eficácia, gostei disso. Quer dizer, não é só confiança para lutar, é confiança para encarar a vida. Exatamente. E isso casa bem com o próximo ponto que ele levanta: a disciplina. A fonte fala de seguir regras, respeitar os colegas, os professores e manter a dedicação, a frequência nos treinos. Sim, pontos clássicos das artes marciais, né? Pois é. E o autor diz claramente que esses hábitos bons acabam se refletindo na escola, em casa. Parece que a disciplina do esporte vira uma disciplina para a vida mesmo. Com certeza. As artes marciais, o jiu-jitsu incluído, elas têm uma estrutura natural que é um campo perfeito para cultivar disciplina. A rotina dos treinos, a hierarquia, que não é de poder, mas de respeito pelo conhecimento, pela experiência. Respeito por quem sabe mais, mas também por quem está começando, né? Exato, respeito pelo mestre, pelos colegas mais graduados e, tão importante quanto, pelos que estão chegando agora. Junta isso com a necessidade de se comprometer, de ir sempre para poder aprender, para progredir. Isso não são só regras de academia, percebe? São princípios de organização, de respeito mútuo, de persistência que a criança pratica ali, ó, toda hora. Na prática mesmo, né? Não é só ouvir falar. Isso. Ela não tá só aprendendo a dar uma chave de braço, ela tá aprendendo a chegar na hora, a ouvir com atenção, a cuidar do kimono, do espaço, a controlar os impulsos. São hábitos que vão estruturando o jeito de pensar, o jeito de agir, muito além do tatame. É quase um aprendizado por imersão, né? Pela prática constante. Exato. Seguindo essa linha, outro elemento que o texto destaca é o foco. Ele liga o foco diretamente à atenção super detalhada que cada movimento, cada posição, cada transição no jiu-jitsu exige. Hum. E qual seria o resultado disso? O texto sugere que ensina a criança a direcionar energia mental por que importa, a se concentrar. Olha, num mundo cheio de distração como o nosso, isso soa quase como um superpoder.
É uma ótima descrição, superpoder. Porque do ponto de vista cognitivo, o jiu-jitsu é um baita exercício de atenção plena, só que super dinâmico. Imagina um xadrez, só que jogado com o corpo todo, em tempo real, onde as peças não param de se mexer e se adaptar. Nossa, que imagem forte. É isso. O praticante tem que estar ali, ó, 100% presente, analisando, lendo o parceiro, antecipando, planejando o próximo passo, executando técnicas complexas, tudo ao mesmo tempo. Essa necessidade constante de resolver problema complexo sob pressão é um treino intensivo para as funções executivas do cérebro, principalmente a atenção seletiva e a capacidade de ignorar a distração. E como isso funciona na prática? O jiu-jitsu te força a dar um reset mental a todo instante. A situação no tatame muda radicalmente, em segundos. Então a criança tem que largar o pensamento sobre o erro que acabou de cometer ou a ansiedade sobre o que vai acontecer e se ancorar ali naquele instante, no presente. É um treino anti-distração embutido na própria luta, então Potencialmente muito eficaz, sim. Talvez mais do que muitas abordagens mais passivas de treino de foco. Interessante. Mas fica a dúvida. Esse foco super intenso, quase de sobrevivência ali no tatame, ele se transfere mesmo para tarefas mais, sei lá, chatas? Tipo estudar, ler um livro? é uma pergunta muito boa. A fonte sugere que sim, que essa generalização acontece. Claro que a intensidade é diferente, mas a habilidade de direcionar a atenção, de filtrar o que não importa, de persistir numa tarefa mental, essa habilidade fica mais forte. É como treinar um músculo, sabe? O treino puxado no jiu-jitsu fortalece esse músculo da atenção. Depois, ele pode ser usado, com adaptações, claro, em outras situações. Entendi. Não quer dizer que a criança vai passar a amar fazer lição de casa. Não necessariamente. Mas talvez ela tenha mais ferramentas mentais para se manter concentrada quando decidir fazer. Certo, o músculo da atenção. Faz sentido. Vamos falar agora da resiliência. O texto coloca os desafios dos treinos e das competições como lugar onde se aprende isso. Sim, o campo de provas. E o que se aprende superando esses desafios? O autor usa palavras fortes: paciência, esforço e persistência. Ele até frisa a frase: a superação exige paciência, esforço e persistência. Parece um aprendizado direto pela dificuldade. Precisamente. A resiliência no jiu-jitsu é aprendida na pele, sabe? É experiencial. Ela se desenvolve quando você lida com a dificuldade, com o erro, até com o que a gente chama de fracasso, só que num contexto seguro, controlado. Como assim, fracasso controlado? Perder uma luta amistosa no treino, não conseguir fazer uma técnica depois de tentar várias vezes, sentir aquela frustração de ser finalizado de novo por um colega mais graduado. São tudo microfracassos, entende? O ambiente do jiu-jitsu, se for bem conduzido pelo professor, permite que a criança passe por isso sem que a autoestima dela vá para o chão. Ah, entendi. O erro não é o fim do mundo. Exato. Aprende-se que errar faz parte, que a dificuldade não é um sinal para desistir, mas um convite para tentar de novo, talvez de outro jeito. E o ambiente seguro é chave aqui. Ele encoraja a criança a arriscar um pouco, tentar uma técnica nova, uma posição diferente, porque a consequência do erro é limitada. O foco é aprender, não ser humilhado ou punido. Isso é muito importante. Muito. E isso normaliza o esforço, a dificuldade, como parte natural do crescimento, não como algo a ser evitado a todo custo. Essa ideia de um laboratório seguro para o fracasso é poderosa mesmo. Permite que a criança aprenda a levantar depois de cair, literalmente e metaforicamente, né? Perfeito. Literal e metaforicamente. E o último benefício que o texto menciona é a redução da ansiedade. Como é que o jiu-jitsu entra aí? A fonte diz que ele oferece um espaço seguro para liberar tensões e aprender a lidar com as emoções de um jeito mais saudável. Olha, aqui parece que várias coisas se juntam. Primeiro tem o óbvio, o físico. A atividade intensa é um jeito excelente de liberar energia acumulada, estresse. A própria exigência física libera neurotransmissores, tipo endorfinas, que dão aquela sensação de bem-estar, né? Funcionam como um ansiolítico natural. Certo, a parte bioquímica. Isso. Depois tem o ambiente. Um ambiente estruturado, previsível, com regras claras, com um senso forte de turma, de camaradagem.
Isso pode dar uma sensação de segurança, de contenção emocional. Um porto seguro, de certa forma. Pode ser. E, voltando ao que a gente já falou do foco, aquele foco mental intenso que a prática exige pode ter um efeito quase meditativo. Quando você força a mente a se concentrar totalmente no agora, na respiração, no movimento, no parceiro, você meio que desliga o barulho mental, as preocupações, as ruminações que alimentam a ansiedade. Interessante. Então é uma combinação de descarga física, segurança social e disciplina mental. É uma bela forma de resumir, sim. Uma abordagem com várias frentes para lidar com a emoção. Muito bom. Agora, voltando ao autor, o Hélio de Souza Guimarães Júnior. Ele fecha o texto com uma nota bem pessoal, né? Ele diz que vê essas transformações acontecendo com os alunos dele todo dia. Qual é a conclusão final dele? O propósito maior que ele enxerga nisso tudo? Ele vê o jiu-jitsu como um preparo para as crianças e adolescentes enfrentarem os desafios que vêm pela frente com mais, e ele usa essas palavras, coragem e equilíbrio. Coragem e equilíbrio. Forte. Forte. Sim, para ele o significado final parece ser esse. É uma visão bem holística, integrada. Como assim, holística? Não é só uma lista de benefícios que você compra ao fazer jiu-jitsu. Leve autoconfiança, mais disciplina, mais foco. É entender como todas essas coisas, confiança, disciplina, foco, resiliência, gestão emocional, se conectam, se reforçam umas às outras. E juntas, elas ajudam a formar um indivíduo mais inteiro, sabe? Mais consciente do que pode, do que ainda não pode, e mais capaz de navegar as dificuldades da vida. Com coragem e equilíbrio, como ele disse. Exato. Não é só ser forte ou aguentar o tranco. É aplicar essa força, essa resiliência, com sabedoria, com calma. E o fato de ele dizer que vê isso no dia a dia, no contato direto com os jovens, isso dá uma força, uma autenticidade enorme para o argumento dele. É a teoria validada pela prática real. Uma visão realmente inspiradora. Bom, acho que deu para a gente ter uma boa ideia do que esse certo propõe. Fica claro que na visão do Hélio de Souza Guimarães Júnior, o jiu-jitsu é bem mais que um esporte ou uma atividade física para molecada. A gente viu como ele argumenta que a prática pode cultivar autoconfiança com as pequenas conquistas, disciplina pela estrutura e respeito, foco pela atenção exigida, resiliência por ensinar a lidar com a dificuldade num lugar seguro. E até ajudar a reduzir a ansiedade por aqueles mecanismos físicos e mentais que a gente comentou. Exato. A mensagem central é essa. Pode ser uma ferramenta muito valiosa para o desenvolvimento completo da criança e do adolescente. Sem dúvida. E talvez, para a gente fechar nossa conversa, fique uma reflexão que vai um pouco além do que o texto traz diretamente. Se a gente pensar que essas habilidades todas, confiança, disciplina, foco, resiliência, saber lidar com as emoções, são cada vez mais importantes para a gente navegar nesse mundo complexo de hoje, na vida pessoal, na profissional, que outras atividades, que outros contextos poderiam também ajudar a desenvolver isso em crianças e adolescentes? Boa pergunta. Música, teatro. Pois é. Música, teatro, outros esportes, trabalho voluntário, como é que as abordagens dessas áreas se comparam com o jeito específico do jiu-jitsu, como descrito aqui? Essa combinação particular de desafio físico intenso, exigência cognitiva constante, estrutura social com hierarquia, mas com respeito, e essa gestão direta do confronto físico e do fracasso controlado. O que será que torna a abordagem do tatame única? Se é que ela é única. Fica aí a pergunta para a gente pensar, né?